Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Olá amigos, tudo bem? Bom dia a você que está aí todo domingo comigo, dentro daquela brincadeira, cultura que a gente faz, né, com Neri e Renan. Hoje estamos numa outra rua, nesse projeto maravilhoso. Tirando a máscara, passando um peróxido que nos protege de todos os males que há pelo ar. O programa Lugares, Pessoas e Histórias, da série Se Essa Rua Fosse Minha. Hoje, Paulo, estamos aqui. Parece que a placa está a ermo aqui, né? Mas aqui começa ou finaliza a rua Padre Pedro de Ginoutes. Ela segue para cá, lá tem outra plaquinha e vai por aqui até encontrar-se com outra rua. Cada rua tem um nome, cada nome traz uma história. E esta do Padre Pedro é uma história que muitos xanxerenses que viveram a sua juventude na década de 1960 sabem muito bem. Pedi para o Renan fazer um pouquinho do histórico do Padre Pedro. Padre Pedro Dingenoutes é filho de Martinus Cornelius Dingenoutes e Cristina Jacobs Dingenoutes. Ele é o terceiro dentre 4 filhos. Veio à luz em 4 de agosto de 1908 na cidade de Rotterdam, na Holanda. Este padre holandês, depois de participar de vários encontros e estudos em Roma, quando a igreja nesse período estava tendo uma ala mais libertária, ele vem para Xanxerê. E aqui ele começa um trabalho de evangelização, de catecismo, de participação, principalmente com adolescentes e jovens. Porém, ele vem já com uma doutrina renovadora dentro da igreja, estimulando o jovem a participar da sociedade, estimulando o jovem a praticar esporte, a fazer cultura, a se envolver. Mas ele encontra um grande empecilho. Algumas pessoas extremamente conservadoras e com certo poder aquisitivo não gostaram das ideias do Padre Pedro de Ginoutes, esse holandês, e começam a publicar no jornal da cidade matérias infames, assim, caluniando, coisas pesadas. E a comunidade religiosa se revolta, e junto com a comunidade religiosa, que a gente inclui aí as freiras do Colégio Santa Maria Gorete, a juventude de Xanxerê vai às ruas, sai às ruas, talvez o primeiro ato de protesto da história da cidade. Vai às ruas vestidas de preto, com faixas, pedindo que parem com esta calúnia que o padre vem sofrendo pela imprensa, com textos anônimos. Vejam só, textos anônimos acusando o padre de coisas assim que a comunidade sabia que não acontecia, de que ele era um beberrão que vivia nas bodegas, estimulando a pensamentos subversivos, que inclusive teve uma matéria que dizia que ele frequentava até a zona do Meretrício na época, né? Então o negócio ficou feio. Porém o padre levou tudo com muita tranquilidade e até pediu para que alguns jovens assim não se envolvessem, não saíssem defendê-lo, porque essas pessoas poderiam ser perseguidas também. O fato é que ele acabou sendo literalmente expulso de Xanxerê entre os anos de 1967 e 68. Ele foi transferido para a cidade de Campinas, em São Paulo. E logo em seguida, devido a esses ataques decorrentes, as freiras acabaram também tendo que sair da cidade, né? Então foi esse êxodo praticamente forçado, né? Que eles precisaram
sair daqui da cidade para parar com esses ataques. Você vê que a cidade perdeu. As freiras, elas foram pedra fundamental no contexto da educação, com a criação do Colégio Santa Maria Goretti, e eram muito afinadas com os discursos, com essa renovação que o Padre Pedro de Ginoltz buscou trazer para a juventude xanxerense. E há pessoas que ficaram muito sentidas, muito magoadas, porque ele foi praticamente expulso por uma imprensa que publicou anonimamente, o que é mais feio ainda, né? Matérias caluniosas. Nós temos que lembrar que naquela época, né, Renan e Neri, o padre era uma figura muito pública. Eu acho que, me parece que o padre era como se fosse vamos dizer, semideus. A principal autoridade. Né? Sim, todo mundo respeitava e muito, né? Até o prefeito se submetia a uma hierarquia da igreja, dos padres, procuravam ter as relações eram muito focadas dentro da igreja, porque a igreja era um lugar em que se reunia a comunidade sem diferença, né? De credo, raça, política, enfim. A igreja era suprema nesse contexto. E também a gente tem que acrescentar, Paulo, que em 1967, 68, o mundo vive uma efervescência de transformação. O Brasil está ali pegando fogo, com as explosões. A gente já estava dentro de um regime militar. Em 1970 a gente sabe muito bem que foi o ápice, né? Com aquelas famosas frases que o governo impregnava na população: Brasil, ame-o ou deixe-o. E aí vinham porque a juventude queria renovação, a juventude estava cansada da mesmice, de seguir padrões estipulados por uma sociedade bastante conservadora. E o padre veio a colocar pólvora nas ideias, nos pensamentos. Então é uma figura que merece nossa homenagem pelo legado que ele deixa. E esta rua traz esta memória revolucionária de uma figura que fez diferença para a juventude, que não se aquietou e que levantou-se em defesa de suas ideias e de seus ideais. E uma de suas principais frases é: a minha função é de pregar, não é de ganhar dinheiro. Olha só. É isso aí. O seu Padre Pedro, ele faleceu em Campinas devido ao estado de fraqueza depois de uma cirurgia nos intestinos, em 12 de julho de 1990, faltando apenas um mês para completar 82 anos. Então foi em torno de uns 63 anos dedicados à vida religiosa. Assim a gente está prestando aqui com o Padre Pedro de Ginoltz, este holandês que veio pregar o Evangelho em terras brasileiras, e a gente teve o privilégio de tê-lo na nossa cidade de Xanxerê. Conhecido Pancho. Pancho, lembra do Padre Pedro de Ginoltz, alguma coisa? Pode falar para as pessoas? Eu lembro que, olha, sinceramente eu me lembro do padre. Eu sei que antigamente deu umas confusão na cidade, fizeram até uma passeata, o pessoal, a juventude, mais o pessoal de idade, para segurar ele aqui. E só falava que ele era um padre muito bom, mas a gente naquele tempo lá não acompanhava muito essas coisas aí, mas eu sei que até meu falecido pai e mãe foram nessa passeata aí para segurar ele aí. E para dizer a verdade, eu nem sei que fim levou esse padre. Eu sei que eu conheci ele, gente muito boa para mim, amigo da gente. Ele tinha ideias progressivas, né, na igreja, né? Ele queria ajudar a igreja, queria fazer um progresso maior na cidade no que se refere à igreja, do trabalho dos padres, né? Ah, sim, ele era bem dinâmico com essas coisas, ele queria ajudar a igreja, ajudar o povo. Eu sei que para mim ele foi muito bom para a cidade também, na época ele foi muito bom, porque tinha bastante gente nessa posição. A juventude, os velhos, todo mundo que eu falei aí, mas sinceramente, sabe, a igreja é igreja, padre, mas ele para nós era um cara muito bom. O que pode me dizer sobre a história do Padre Pedro de Ginoltz em Xanxerê? Sobre o Padre Pedro, na época, foi nos anos 60 e poucos, eu era piazote,
Eu lembro que houve uma revolta, houve uma acusação contra eles, e o povo, para manter ele aqui, se vestiu de preto, fez uma passeata em favor dele para ele ficar em Xanxerê. Depois o motivo eu não sei como é que terminou daí. Contavam que ele era um padre bom, que ele era um padre progressista. Sim, o povo entendia assim. Só uns radicais que talvez não queria isso dele, né? Dona Terezinha Dalmagro, o que a senhora sabe me dizer sobre o padre Pedro Diginout? O padre Pedro foi um padre fantástico. Assim, eu vivi minha infância indo para a igreja, participando das missas todas as quintas-feiras nós tínhamos missa e confissão. Eu estudava no Colégio das Freiras e era ele que ia nos confessar. E ele era uma pessoa assim fantástica. E ele tanto batalhou assim pelos pobres, pelos necessitados e pela própria igreja. Trabalhou muito para que a gente conseguisse ter a matriz que hoje nós temos, mas que ficou em construção por muito tempo. E depois houve um movimento que a gente até hoje não entendeu por quê, porque ele não merecia o que aconteceu. Fizeram umas cartas que escreveram, né? Exato, para que ele saísse da cidade. Exato, muitas pessoas que queriam tirar o padre de Xanxerê. Inclusive, a igreja foi fechada pela diocese. Eles escorraçaram realmente o padre daqui, mas a diocese, o bispo da época interviu e a população em geral, né, interviu também e conseguiram reabrir a igreja e que o padre ficasse novamente conosco, porque ele não merecia o que aconteceu. Inclusive a gente fez uma passeata de jovens e vestido de e preto, né? adolescentes, todos de preto. Eu até tenho uma foto. Porque preciso procurar, mas eu tenho. Todos vestidos de preto, passamos nas principais ruas da cidade, que na época as principais Ele era um padre progressista, um padre bom, né? Muito, muito. No centro da cidade. E assim, eu lembro que foi a passeata silenciosa, realmente assim, com um sentimento de dor pelo que havia acontecido. E depois ele foi escorraçado de Xanxerê e, pelo que se sabe, segundo outras pessoas, ele foi para uma cidade de São Paulo e lá ele teve sucesso muito grande com as pessoas, inclusive tem até ruas, teatros com o nome dele, porque ele foi uma pessoa muito querida onde ele ficou.